bom, Deus é bom demais. Quero dar aqui uma paz do Senhor Jesus a todo o povo do estado do Amazonas, cidade de Manaus. E vamos ficar aqui com o louvor do Levita Cabral. Muito forte o louvor do Levita Cabral. Tem uma palavra do Senhor muito forte hoje. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos, tá bom? Deus vai falar muito forte no nosso coração, nossa vida. Para ficar diante desse louvor que Deus colocou, o Levita Cabral. Não está comigo hoje, mas no próximo sábado estaremos juntos. Quem te escolheu é fiel para cumprir. Forte demais. Tá fazendo falta hoje, hein, Levita? Adore o Senhor. Pode terminar assim. Quem te escolheu é fiel para cumprir. A tua história não pode terminar assim. Quem te escolheu é fiel. Quem te escolheu? É fiel para cumprir. A tua história não pode terminar assim. Quem te escolheu é fiel para cumprir. Deus abençoe fortemente sua vida, Levita Cabral. Aqui, sem o Senhor no controle aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Fique interagindo conosco aí, tá bom? Quiser entrar ao vivo também, Levita Cabral, fica à vontade, entendeu? Quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 38, no versículo 14. Vamos ser muito breve aí. Vamos falar um pouco de Israel e a respeito do que está acontecendo no mundo, né? Deus, ele deu uma visão há muitos anos atrás, através de Ezequiel, que um dia aconteceria o que está acontecendo hoje. Então abra comigo a sua Bíblia aí, no Ezequiel, capítulo 38, versículo 14. Vou aguardar só um pouco você abrir aí. Enquanto isso, a gente vamos colocar mais um louvor aqui do Levita Cabral, né? Achou? Encontrou aí? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus.
Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, bondoso. E é necessário que nós venhamos nos fortalecer da presença de Deus. Uma vez Israel, estando na situação que está hoje em guerra, não somente Israel, mas todo o povo cristão está diante dessa situação. Porque, apesar da Bíblia nos relatar, na Sinfonia, que devemos estar atentos, porque o dia do Senhor é amargo e muito se apressa, é necessário nós buscarmos a presença de Deus de forma grandiosa, poderosa, nos fortalecer da presença de Deus. Porque o dia do Senhor, ele está próximo. E é por isso que Deus colocou esta palavra diante de nós, nesta tarde, nesta noite. Eu não sei qual é o dia, o horário que você vai assistir, então é bom dia, boa tarde, boa noite. Então que Deus venha fortalecer sua vida e seus caminhos, e que você venha compreender cada vez mais o que Deus tem para a sua vida, para a sua família, principalmente porque o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, e está muito próximo à vinda do nosso Deus. Mas estarei falando de Ezequiel, capítulo 38, no versículo 14. Você pode abrir sua Bíblia aí. Quando Gog invadirá Israel. Portanto, filho do homem, versículo 14, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não o saberá tu? Fez uma pergunta a ele. Virás, pois, do teu lugar, do lado do norte, tu e muito povo, contigo, montado todos os cavalos, quer dizer, em cavalo, grande multidão, poderoso número do exército, subirão contra o meu povo, isso Deus falando, de Israel, como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Será que estamos vivendo os últimos dias da volta do nosso Senhor Jesus? Será que os últimos dias, como o Senhor mesmo falou, subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir toda a terra nos últimos dias? Então você está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Você vê seca no rio Eufrates, onde a Bíblia ela se relata dessa seca, e o rio está seco. Não somente esse rio, mas no mundo inteiro você vê terremotos, você vê ventos fortes, a água do mar invadindo cidade, e você tem visto isso através dos jornais, através das mídias. Isso é o princípio das dores. E o princípio das dores você está vendo. Mas quando se fala de Ezequiel, no capítulo 38, e no versículo 14, que o povo vinha com exército, como versículo 15, virá, pois, do teu lugar, do lado do norte, tu e muito povo contigo, montado, todos em cavalo e grande multidão, poderoso número do exército, e subirá contra o meu povo, diz Deus, Deus está falando, de Israel, como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias, e hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, a mim, quanto eu estiver vivificando a minha santidade. Quer dizer, Deus, quando Ele estiver colocando diante do povo, edificando a santidade dele, todo mundo, do mundo inteiro, virá
ouvirá e vão ver a santidade de Deus. E Deus fala assim: e em ti, Gog, perante elas, assim diz o Senhor, Deus, não és tu aquele que eu disse no dia antigo, por intermédio do meu servo, os profetas de Israel, os quais profetizaram durante anos que te faria vir contra eles. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, Deus da minha indignação, será muito grande, pois no meu zelo tu bramou do meu furor. Disse que aquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Deus não se refere somente aqui sobre a terra de Israel, mas ele está se referindo sobre toda a face da terra. Tremerão diante da minha presença, Deus está dizendo. O povo do mundo inteiro, a Bíblia se refere que a terra ela tremerá diante da presença de Deus. E os montes serão deitados abaixo, e os princípios desfarão a todos os muros, desabarão por terra. Quer dizer, não só os muros, mas prédios, a história de vários países serão dizimadas. Eu nunca vi nenhuma cidade no tempo de Davi, não só no tempo de Davi, mas se refere no tempo de Davi, aquele a qual enfrentou o exército do Deus vivo, o exército de Israel, que não virou ruína as cidades, aqueles países que enfrentaram Israel naquele tempo. Todos viraram ruínas. Nem lugar mais para habitar conseguiram habitar naqueles lugares. Então Deus está dizendo que diante da situação do povo, diante dessa situação que estão enfrentando, toda a terra verá a santidade de Deus. Toda a terra ela vai tremer pela presença de Deus. Então no versículo 21 ele fala: clamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste, do sangue, chuva inundar-te, grande pedra de saraiva e fogo, e enxofre. Farei cair sobre eles e sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estiverem com ele. Quer dizer, Deus está dizendo que não somente aquele que se levanta contra Israel, que ele está se referindo aqui, mas todos aqueles que estão reunidos com eles, apoiando, também sofrerá danos. Essa é a palavra do nosso Deus, ele está dizendo. Olha só, contenderei com ele por meio da peste, olha só, sangue, chuva, inundar-te, grande pedra de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Quer dizer, há muitos povos no mundo inteiro que são contra o Evangelho, contra a pregação da palavra de Deus, contra Israel. Porque só que Deus
Deus ele está colocando para nós aqui algo tão forte, tão grande, que no meio de tudo isso que está acontecendo, manifestará a santidade de Deus diante disso. E o mundo todo vai ver. Subirás contra o meu povo de Israel, como ele está falando no versículo 16, como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. E hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quanto eu estiver vindicando a minha santidade em ti, Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse no dia antigo, por intermédio do meu servo profeta de Israel, o qual profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença, e os montes serão deitados abaixo, e os princípios se desfaçarão, e todos os muros desabarão por terra. Clamarás contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada, cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva, inundar-te a grande pedra de Saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muros, povos que estiverem com eles. Assim eu me engrandecerei, vivificarei a minha santidade e me darei a conhecer os olhos de muitas nações. O que é conhecer os olhos de muitas nações? É porque há muitas nações que não reconhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas nações, muitas nações, ela vai saber o que é o Senhor. O poder de Deus eles vão ver. Que naquele tempo, todos aqueles que se levantaram contra, não ficou um de pé. Não ficou um de pé. Se você ver a história, o que ficou para trás, nenhum ficou de pé. Então ele diz: pois tu, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim, diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe de Rons, Meseg do Bar. Deus está ordenando que o homem de Deus profetiza contra eles. Porque Davi falou naquele tempo de guerra: Senhor, eu prefiro estar nas suas mãos de que na mão dos meus inimigos, porque eles não vão ter piedade, eles não vão ter misericórdia de mim. E Davi pediu para ficar na mão de Deus, porque ele sabia que na mão de Deus, Deus agia com ele com misericórdia. Esse povo não vai agir com misericórdia com o povo de Israel. Israel representa, lembrando, todo o povo
cristão. Essa é a grande verdade. Israel é o centro aonde o povo do mundo inteiro se dirige para aquele determinado lugar aonde o Senhor pisou naquela terra para se fortalecer. Deus, ele está falando para nós algo muito grande, que toda nação do mundo inteiro, toda nação do mundo inteiro vai ter que ver a santidade de Deus. E a santidade de Deus está onde? Diante do povo que invoca a Deus. E eles não vão só ver o povo que invoca a Deus, porque imagine a massa que busca a Deus, que se dedica em buscar a presença de Deus, ela vestia a camisa. Imagine, no mundo inteiro, como será a santidade? Esses dias, milhões de pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E você é o próximo a entregar a sua vida e dizer para Deus: eis-me aqui, e o Senhor vai cuidar de você. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Veja só, você que está me acompanhando aí, abre aí também, Sofonias, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Há países que estão vivendo essa grande amargura. Há países vivendo situação difícil, dia amargo. E Deus está dizendo para o povo se apressar. Se apressar em quê? Em buscar a presença de Deus. E se fortalecer da força de Deus. Por isso que ele fala: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. E ele diz: atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia. Há país hoje vivendo assim, não só em guerra, mas angústia de várias formas. Dia de alvoroço, desolação, tá? Cidades que estão ficando desoladas em vários países. A destruição no mundo inteiro, só que eles não mostram o que acontece nos outros países. Porque a visão total está sobre Israel hoje. Porque Israel é o centro aonde, vamos dizer assim, que nasceu, não só ali, mas no tempo dos profetas, no tempo do Abraão, foi Abraão que trouxe terra de Canaã para lá. Deus deu autoridade, pisou naquele lugar, e dali é a força do Evangelho ali. E a força do Evangelho para o mundo inteiro. Uma vez tocando lá, eles não vão conseguir, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que nenhuma nação vai conseguir destruir Israel. E a palavra de Deus, ela não cai no chão, então ela só se cumpre. E como ela está se cumprindo, então pode ficar tranquilo e se fortalecer da presença de Deus, porque além do dia do Senhor é amargo, e muita indignação, porque se você olhar para a situação que estamos hoje,
O povo lá está indignado por simples fato da invasão que aconteceu lá dentro e das mortes que aconteceu. Então, uma grande indignação lá dentro, e é por isso que a palavra diz no versículo 17, no livro de Sofonia: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramarão como pó, a sua carne será tirada como esterco. Esterco são as fezes. A carne deles serão retirada como esterco. Nem as suas pratas e nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Quer dizer, quando Deus estender a mão, não há ninguém que possa se esconder dele. Não vai adiantar você se esconder em calabouço, no fundo do mar, dentro de uma mata. Isso não vai impedir da mão de Deus tocar sobre aqueles a qual afronta o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então ele está dizendo, nem a sua prata e nem o seu ouro, há muitas riquezas em vários lugares. Muitas riquezas em vários lugares. Há homens que têm tanto do dinheiro e que deixa Deus de lado, e no momento mais difícil da sua vida, que ele não entende que é precioso é a vida dele, e lugar dele estar ao lado do Todo-Poderoso, ele está contra. Só que nesse dia, nem a prata e nem o ouro vai poder ajudá-lo. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Imagine se Deus estender a mão, não vai sobrar nada. Nada vai sobrar. Mas o que é isso, irmão Eduardo Silva? É porque Deus, ele está voltando. Mas Deus, ele não aceita de maneira alguma afronta de ninguém, porque Sanaqueribe, ele afrontou o exército do Deus vivo. E quando ele afrontou o exército de Deus vivo, o próprio Deus estendeu a mão, enviou anjos e teve que guardar eles e tirar eles do caminho. Então, nenhuma cidade, nenhum lugar daquele a qual afrontou o exército de Deus vivo ficou de pé. Se você olhar hoje a história, você vai ver a grande ruína que aconteceu. Então Deus está fazendo o quê? Deus está fazendo o que diante do que está acontecendo? São princípios das dores, dia de angústia, as coisas estão amargas. Você olhou, você já observou direitinho mesmo o que está acontecendo ao redor do mundo? Você viu que água, em lugares aonde nunca entrou água por muitos anos, hoje você vê casas cobertas. Hoje você vê terremoto por todos os cantos. Então você, ao observar aquilo que Deus falou por muitos anos, que está se cumprindo hoje, é como você voltar e dizer assim, poxa, eu errei, eu julguei. Quer dizer, hoje o mundo está voltado para nós. E ele sempre procura pegar um bode expiatório para condená-lo, sendo que o errado é o certo hoje e o certo é o errado. Então quer dizer, o que Deus
O que Deus quer que o ser humano tome? Uma posição de justiça. Ele quer que o ser humano tome uma posição de justiça, seja justo. E assim Deus dará vitória a todo aquele que invocar o seu nome. Veja só no capítulo 2, no versículo 1. Concentrais de examinar-te, ó nação que não tem pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Adiante venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os moradores. Todos os moradores. Buscar o Senhor, vós todos. Deus quer os mansos da terra, que cumpre o seu juízo. Buscais a justiça, buscais mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? No dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada. Entenda isso que eu estou falando para você. Nós estamos num grande conflito. E olha o que a Bíblia diz. Porque Gaza será desamparada. E a Asquelon ficará deserta. E Asdod ao meio-dia será expulsa. E Egron de Saraiagada. Olha só, ela será dizimada da terra. Ai dos que habitam no litoral do povo. A palavra do Senhor será como voz, outro Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, como refúgio para os pastores, e curral para o seu rebanho. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde deitará na sua casa de Aquilon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e mudará a sua sorte. Deus ele quer que você tome uma posição de justiça. Justiça. Procurar fazer justiça. O que é isso? É você colocar a sua vida diante de Deus. É você aplicar o seu coração diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Andar na integridade do Deus vivo. Ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Ele quer que você ande na justiça dele, nos caminhos dele. E para aqueles que afrontam o Deus da Bíblia, o resultado é esse que você acabou de ouvir. Para esses que afrontam. No dia que a Bíblia se refere aqui, que Deus ele vai fazer algo tão forte, que a santidade de Deus, o mundo todo, as nações todas vão ver a santidade de Deus, e a terra ela vai tremer por a santidade de Deus está. Todas as nações que outrora rejeitam ele, também vão ter que se curvar diante da santidade de Deus. Todas as nações que hoje o rejeitam, vão ter que se curvar diante dele. Então o que você tem que fazer? Se fortalecer da presença de Deus. Você tem que colocar no seu coração: Senhor, eu pequei,
mas eu quero estar do seu lado. Senhor, limpa meu coração, lava minhas vestes. Eu quero andar na justiça, na integridade do Senhor. Lembra de Jó, que era justo e reto, temente a Deus? Lembra que o Senhor falou que você deve buscar Ele constantemente? Lembra que Deus falou que você tem que invocar no dia difícil da sua vida, no dia mau, para que você possa permanecer inabalável quando passar a tempestade? Então, o povo de Israel, nosso povo de Israel hoje, está passando por isso. Mas vai perder? Não. Porque já é um povo vitorioso. Todo aquele que tem Deus é um povo vitorioso. E é por isso que isso é simplesmente um sinal da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que eu tenho que fazer? Vendo o que está acontecendo. A Bíblia diz que eu tenho que ser observador. Eu tenho que observar o que está acontecendo no mundo e buscar a presença de Deus, porque eu sei que isso não é para aqueles que estão buscando a força de Deus. Para aqueles que estão buscando a presença de Deus, a vinda do Senhor Jesus é o mais importante para ele. Por isso que eu falo para vocês, fortalece, não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo. Porque ninguém pode medir força com Deus dos exércitos, com Deus da Bíblia, ninguém pode. Ele pode ser o mais poderoso, aparentemente, nessa terra, mas ele não pode medir força com o Criador. Deus fez ele, conhece ele, então ninguém pode medir força com ele. Por isso que Deus avisou aqui em Ezequiel, no capítulo 22, e no versículo 22 mesmo: contenderei com ele, por meio da peste do sangue, chuva, inundar-te grande pedra de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles e sobre as suas tropas. Olha só. E sobre muitos povos que estiverem com eles. Quer dizer, quantas nações estão a favor? Quantas nações estão a favor, apoiando o que está acontecendo? Então Deus, ele poderia muito menos colocar algo vindo do céu, ou enviar um anjo. Podia enviar um anjo, como enviou no tempo de Josué. Ele poderia fazer isso. Então você vê que o poder de Deus é tão grande, é tão poderoso o poder de Deus, que Deus podia fazer hoje uma chuva de pedra cair do céu, fogo e enxofre farás cair sobre eles. Imagine se Deus enviasse isso hoje. Ninguém pode medir força com Deus. Ninguém pode. Você tem que entender isso. O poder que está sobre a sua vida, ele é muito, muito maior do que você imagina. O poder de Deus, ninguém pode medir força com ele. Ninguém pode. E não existe para Deus, nenhum tipo de artefato que possa contra Deus. Nada pode contra ele. Satanás sabe disso. O único meio que Satanás pode tocar é no ser humano, é na criação que Deus fez. Mas mesmo assim, se aquela pessoa estiver com Deus, fortalecida na presença de Deus, Deus nos dá o livramento para essa pessoa. Imagine se Deus enviasse agora uma chuva de pedra em direção disso aí. Quem se livraria? Ninguém se livraria disso. Se Deus enviasse uma chuva de enxofre, aonde tocasse um ser humano, queimava. Ia morrer queimado.
Então você pode imaginar o tamanho da grandeza de Deus, do poder de Deus. E se você observar, quem enfrentou o exército, Deus vivo, nem aquelas cidades ficaram de pé, ficaram em ruína, estão até hoje. Então ninguém pode medir força com Deus. Então o que você tem que fazer? Se fortalecer da presença do Deus vivo. Não tenha medo, busque a presença de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela vai trazer para você nutrientes de forma que você vai se fortalecer. Você vai ver a grandeza de Deus na sua vida, nos seus caminhos. E as nações, porque através do que está acontecendo, a única coisa que eles vão ver é a santidade de Deus no mundo inteiro. Todas as nações vão ver a santidade de Deus. Todas as nações. Então, o que você tem que fazer? Se fortalecer da presença de Deus, da força de Deus. E olha só o que ele diz aqui, ó. Subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Quer dizer que nos últimos dias eles vão partir para cima. Quando ele se fala de Israel, ele está se referindo a todo o povo que invoca ele no mundo inteiro. E escuta bem isso aqui, ó. Subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Ei, de trazer-te contra a minha terra. Deus está trazer contra a minha terra. Deus está contra a minha terra. A terra de quem? De Deus. A terra é de Deus. A terra ela é de Deus. Para que as nações me conheçam a mim, quando eu estiver vivificando. Ei, você já reparou que quando alguém entra numa terra, aonde aquela terra tem dono, o cidadão procura seus direitos, Ministério Público, juiz, determina que aquela terra ela seja devolvida para o seu dono. Deus está dizendo que Ele vai vivificando, Ele vai vivificar a terra que é dele. E a minha santidade, Ele está falando. Então, quando Deus vir, que a terra é dele, há um dono. Então ninguém pode medir força com ele. A terra é dele. No momento que ele quiser tomar, ele vai tomar. A terra é dele. Então ele vai colocar quem ele quiser ali. Funciona desse jeito. Mas se o Senhor Jesus voltar hoje, em meio a todas essas tribulações que nós estamos enfrentando, se Jesus voltar hoje, o seu coraçãozinho está voltado para Deus? Porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer, que você se fortaleça da presença dEle. Observar o que está acontecendo no mundo, mas se fortalecer da presença do Deus vivo. Para que, quando Ele abrir o céu aí, quando Ele abrir o céu, e fazer a separação daqueles que estão com o coração voltado, as suas vestes lavadas perante Deus, esse sim vai para a glória com Ele. Então você tem que fazer isso. Você tem que se fortalecer da presença de Deus. A guerra que estão passando, muitas pessoas hoje estão enfrentando guerra, enfermidade, estão no leito de hospital, precisando de ajuda, respirando através de aparelhos, se alimentando através de uma sonda. Isso é uma guerra. Outros estão com câncer, com as doenças que apareceram do céu, que deram nome para elas, com diabetes, outro com nódulos, caroço, mioma. Então isso é uma guerra, uma guerra. Isso já é uma guerra.
Uma guerra não se refere somente com armas, munições, não. Isso já é uma guerra. Uma pessoa que está enferma, ela está vivendo uma guerra. E só Deus para livrar uma pessoa que está dessa forma. E diante de uma guerra também, só Deus para dar livramento, onde está uma guerra com arma e munições. Então o que Deus está dizendo para você, meu filho? Observa o que está acontecendo, mas se fortalece. Olha para mim, porque eu estou contigo. Invoca a mim e eu te responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Quer dizer, aquilo que está oculto, Deus ele quer revelar a você. Ele quer que você tenha a visão que vem do trono dele para a sua vida, para os seus caminhos. Então eis aí a oportunidade de você fortalecer e buscar a presença de Deus. Então, e orar, vamos orar. Daqui a pouco mais vamos entrar em oração aqui, não somente pelo nosso povo de Israel, mas pela sua vida, pelos seus caminhos. Você é um povo de Deus. Ah, irmão, eu nunca fui à casa do Papai do Céu. Procura um lugar mais próximo, onde você está morando aí, um lugar mais próximo. Esquece placa de igreja. Só vai lá, entrega a sua vida ao Senhor Jesus e permanece lá. Até quando o Senhor Jesus voltar, não esquece de trabalhar, porque tem que trabalhar também. Você tem que ganhar seu pão para você se alimentar. Né? Deus não é com os preguiçosos, Deus é com aquele corajoso. Na verdade, Deus só escolhe corajoso para estar ao lado dele. É só isso que Deus escolhe. Para você servir a Deus, tu tem que ter coragem mesmo. Porque nós vivemos diante de um mundo onde o evangelho é rejeitado. Onde o povo do nosso Deus, ele é rejeitado. Por que ele é rejeitado na sociedade? Porque onde entra a luz, não existe mais treva. E aonde as trevas está, há escassez e miséria. E aonde a luz chega, a história daquele povo muda. Aquele povo passa a ser resgatado pela luz de Cristo. E ela passa a ter uma nova visão. Larga de ser escravo para ser um povo livre. Livre, como a Bíblia diz, não para fazer as coisas erradas, mas para fazer as coisas certas, andar diante da santidade de Deus. É por isso que quando Deus falou que Gog invadirá Israel, ele está se referindo não somente isso, mas muito mais coisas irão acontecer. E é por isso que você tem que ficar atento e se fortalecer da presença de Deus, porque uma vez fortalecida da força de Deus, você vai vencer os obstáculos, você vai vencer as lutas que estão próximas de você. Por isso, que quando ele falou aqui em Sofonias, no capítulo 1, no versículo 7, ele fala assim, o dia da ira do Senhor. Por que o dia da ira do Senhor? Por causa da situação que o mundo está vivendo. Então ele fala assim no versículo 7, calar-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Então, podem falar o que quiser, mas nós temos anunciado constantemente. Jesus pode voltar hoje? Pode voltar agora, diante da live que está sendo dita aqui. Pode voltar agora. Ou ele pode voltar às meia-noite, caindo 1h da manhã. Pode voltar no outro dia, daqui 10 anos, 20 anos, ninguém sabe. Porque nem o filho sabe a hora, somente o pai. Só o pai sabe a hora que o Senhor Jesus vai voltar. E é por isso que nós temos que estar preparados. Preparado e fazendo nossos deveres. O que é? Trabalhando, vivendo. A vida não assustado com medo, não. Vivendo nossa vida diante de Deus. Porque Deus é maior do que todos os problemas, de que todas as adversidades, de que todas as barreiras. Então, olha para a situação que está difícil e compreenda que Deus quer fazer você
vencedor diante dessas situações. Porque você não sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Então você tem que fazer suas coisas normal, dia a dia. E buscando principalmente a presença de Deus. Irmão, não fui batizado. Quero descer as águas. Procura um lugar mais próximo e chega diante do sacerdote e fala para ele, diante do pastor: quero ser batizado. Vai lá, batiza, faça enquanto há tempo. Busca a presença de Deus, se fortalece. Porque a hora ninguém sabe, mas ele está dizendo aqui, ó, o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou o seu convidado. No dia do sacrifício do Senhor, eis de castigar os oficiais do Senhor, e eis de castigar os oficiais dos filhos dos reis, e todos os que estragam a vestidura de estrangeiro. O que é isso aqui, vestidura de estrangeiro? Porque ele falou algo muito grande para um rei, e isso é para nós, é para todos aqueles que invocam a Deus, porque ele falou para um rei o seguinte, enviou um servo dele até este rei, e falou para ele assim, ó, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, ele permite que tu encontre ele. Mas o que foi que Deus ordenou para o seu profeta falar para ele? Ó, se tu buscar, ele permitirá que tu encontre ele. Porém, se tu deixá-lo, ele te deixará. É isso que ele está dizendo para o povo. Não é para aqueles que estão invocando a Deus. Ele está falando para aqueles que não querem buscar a ele. Porque até hoje, ele é advogado de nossas vidas. É ele que vai apresentar diante do Pai nossa vida. Mas quando ele vir de lá, ele virá como o juiz. Não vai haver mais conversa mais. Se você buscou, buscou. Se você não buscou, eu sinto muito. É assim que é. Quando ele vir, ele vai vir como juiz, já vai vir levar, já não tem mais. Hoje ele é teu advogado. Hoje ele te leva diante do Pai, hoje. Mas quando ele vir, não vai ter mais isso. É por isso que ele fala aqui, ó. Castigarei também naquele dia, todos aqueles que sob pedestal dos ídolos, encheu de violência e engano na casa dos seus senhores. Quer dizer, todos aqueles que não deram ouvido àquilo que o Senhor disse para ele, que ele tinha que santificar a sua vida, que ele tinha que entregar seus caminhos a Deus e buscar a sua presença, quando ele vir de lá, não vai ter mais. Não tem mais como você querer se arrepender, entregar a sua vida, porque não vai ter mais, não vai haver tempo. Vai ser no piscar de olho. Mas toda nação elas vão ver. Todas as nações, Deus vai permitir que eles vejam. Todas as nações vão ver. Mas não vai ter mais. Não tem como mais ter arrependimento nesse dia. Ele vai vir e vai levar o seu povo. Agora é o momento de se arrepender. Tomar atitude e buscar a presença de Deus. Você compreende o que Deus está dizendo para você? Que o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio e trouxe o sacrifício da cruz. E o sacrifício da cruz te deu o direito de você alcançar a vida eterna. Porque naquele tempo passado, Deus enviou os profetas, os grandes profetas, os grandes homens de Deus. Enviou Elias, enviou o seu servo ali Eliseu, e fora muitos outros, Jeremias e outros profetas. Enviou muitos. E o mundo rejeitou, matou. Então o pai disse, eu vou levar o meu filho.
E o filho veio, rejeitaram, mas como ele já vinha no propósito de ir à cruz para resgatar a minha vida e a sua vida, então ele teve que ir lá. Mas tem um momento da sua vida que ele teve que falar para o Senhor: passe de mim esse cálice. Por quê? Porque a dor é insuportável. A dor que ele estava passando era insuportável. Por quê? Porque ele carregava sobre si o vitupério, a vergonha na cruz. Ele carregava sobre si os nossos pecados, nossas dores, a nossa iniquidade. Só para suportar nós nessa terra, só Deus. Porque se você olhar mesmo, nem a tua mulher, nem os seus filhos te suportam. Sendo mulher ou homem, não te suporta. Só Deus para te suportar. Só o Senhor Jesus que suportou, carregou a sua carga, a sua sobrecarga, levou sobre si o sacrifício, foi chicoteado, foi espancado, foi cuspido, foi furado, pediu água, deram vinagre, colocaram dele uma coroa de espinho. Ali ele estava fazendo o papel do resgate e do advogado. Agora, ainda há tempo de você tomar posição, entregar seus caminhos, a sua vida diante de Deus. Esse momento é agora. Porque ele derramou o sangue dele na cruz pela sua vida. Só que quando o céu abrir, entenda isso, quando o céu abrir, que todas as nações vão ver, ele vai vir como juiz e não vai ter como mais arrependimento. O arrependimento vai ser por meio da espada, como está sendo hoje em muitos lugares. Mas naquele dia, ele vai vir como juiz. E vai fazer a separação. Ali não vai entrar qualquer um, não. Eu vou entrar nessa fila aqui e vou entrar. Negativo, você vai estar na fila, mas ele te conhece. O livro de Deus, está lá o teu nome, está o meu nome. O livro de Deus está lá. Então, diante desse livro, vai estar a tua foto. Vai ser diferente daqui, não. O que vai acontecer? Ele vai fazer a separação, fica para o lado direito, fica para o lado esquerdo, fica para o lado direito, para o lado esquerdo. E um ele vai dizer assim: vem para cá, bendito de meu Pai. Outro ele vai dizer: não te conheço. Que esse que ele vai falar que não te conheço é aquele que rejeitou a vida inteira, que não quer saber dele. Eu não te conheço. Por quê? Porque lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, o Senhor disse assim: fazeis o homem a minha imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, o Senhor Jesus já estava desde o princípio da formação do mundo. Ele não veio aqui só por passar aqui, Deus escolheu Maria para poder dar a luz ao seu Jesus. Não, ele estava lá desde o princípio. Por isso que ele fala assim, ó: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus, ele fez as coisas perfeitas. Só que por que a guerra no mundo inteiro, a perseguição? Porque Deus deixou o homem livre para ele tomar a decisão dele, seja ela errada ou seja ela certa. Mas a decisão que ele tomar não vai dar o direito de ele alcançar a vida eterna. Só vai dar o direito de ele alcançar a vida eterna se ele reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Por isso que ninguém vai até o Pai se não for por intermédio do Filho. Quer dizer, ninguém vai até Deus diretamente se primeiro não entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Deus deixou livre arbítrio para que o homem fizesse o que quer. Por isso que é essa guerra, esse conflito. Por quê? Porque o homem não aceita aquilo que vem de Deus. O homem não aceita de maneira alguma aonde o governo, aonde uma casa, sua casa, minha casa, é permitido que Deus tome conta daquela família. Você vê a diferença. Vê a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. É só ver a diferença. A Bíblia relata no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 10 diante, que Jesus veio para que você tenha vida e tenha ela em abundância. Mas o ladrão, que é o diabo, ele veio
causar destruição, morte. Ele veio causar tudo que não presta. Então, os filhos do maligno está aí, é só você ver. Veria a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, essas guerras elas vão acontecer. Você tem guerra dentro da sua casa. Só em você buscar para de Deus, há um familiar que não quer que você vá. Um amigo que você se diz que é amigo seu, não quer que você vá lá. O que tu vai fazer naquele lugar ali que tu vai entregar o seu dinheiro lá? Deus precisa do teu dinheiro? Claro que não. Deus primeiro te dá. Deus primeiro te dá o trabalho para você. O que você precisa, você chegou. Né? E às vezes você tem dinheiro, mas tu está enfermo, não é um homem feliz, não é uma mulher feliz. Deus não quer saber do teu dinheiro. Deus quer saber se você crê naquilo que Ele está falando para você. Então, todo ser humano, dependente se ele é católico, espírita, evangélico, Deus não quer saber de religião. Deus não quer saber se tu é católico. Ele quer saber se tu quer entregar a sua vida a Ele. Ele quer tomar conta de você. Só isso. E é simples, as coisas de Deus é simples. Não é uma invenção. Por isso que Ele fala, o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou e santificou. Esse dia, se você tiver com as suas vestes lavadas, com o Espírito Santo dentro, o que vai testificar que tu vai ser separado para a glória de Deus é a santificação. Tem nada a ver com o veste que eu estou vestindo aqui, ó. Tem nada a ver nada a ver. Ele está se referindo ao teu coração, ao teu pensamento. Se o teu coração estiver voltado para Deus, os teus pensamentos, se tu anda se afastando das coisas erradas e procura se fortalecer para Deus, mamãe, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Só nos afastamos do pecado, não concordamos com o erro. Mas somos sujeitos a erros. Mas temos o nosso Senhor que nos alerta. Tem o Espírito Santo que vai dizer, meu filho, não faz isso, não comete isso. Fala. Anda na linha. Santidade. Justiça. Então o que Deus quer? Que você compreenda o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo diante do nosso querida nação de Israel. Então Deus, ele, no versículo 21, ele fala o seguinte, de Ezequiel, capítulo 38, versículo 21, ele fala: clamarei contra Gog, a espada, em todos os meus montes, diz o Senhor. Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste, do sangue e chuva, e no darte. Para você ver, ó, Deus, essa inundação que Deus se refere aqui, há muitos países, porque a gente sabe que o nível do mar, ele está muito acima dos rios e muito acima das cidades. Ele sempre teve assim, sempre acima. Mas em nenhum lugar acontecia do mar entrar, porque Deus, ele ajunta as águas em montão. Não tem como passar daquilo que Deus determinou. Mas como nós estamos chegando nos últimos dias da vinda do nosso Deus, então isso está acontecendo. Inundar-te grande pedra de Saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Então, todo esse povo que é contra aquilo que o Senhor determinou, um dia todo joelho vai estar diante de Deus. E isso que vai ser a separação nesse dia. Não tem como você escapar dessa separação. O que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus será separado. Por isso que Nicodemos fala no capítulo 3 de João. Nicodemos, será que poderá o homem, sendo velho, voltar ao ventre materno da mãe e nascer pela segunda vez? O Senhor olhou para ele e disse assim: olha, em verdade te digo,
O que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, esse vai subir para a glória. Nós estamos falando sobre a vida do Senhor Jesus e o que está acontecendo com o nosso país ali, nossa nação de Israel. Então, o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, isso é muito forte, porque isso dá a entender que Nicodemos, com toda a sabedoria e com todo o entendimento, porque era um homem muito sábio, mas ele não compreendeu, porque as coisas de Deus não é dado ao homem natural, mas o homem sobrenatural. É o homem sobrenatural que recebe aquilo que vem de Deus. Quando você recebe aquilo que vem de Deus, você tem uma visão que as outras pessoas não entendem. Para mim passar isso para você aqui é a visão dada por Deus. Deus deu essa visão da sua palavra, revelação da tua palavra. Então quando Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, quer dizer, o que é nascido da carne não pode receber as coisas do Espírito de Deus. Somente aqueles que é nascido do Espírito, que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício, entrega seus caminhos, passa a receber do Espírito de Deus para a testificação do seu próprio Espírito. Por isso, qual é o Espírito? O meu Espírito é o Espírito. Mas tem a testificação do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então Jesus falou para Nicodemos, não te admire do que eu estou te dizendo. O que importa, Nicodemos, é nascer de novo. Nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Se você tiver tempo de ser batizado, se batiza. Entregue seus caminhos ao Senhor Jesus. E você vai ver a grandeza de Deus na sua vida de forma grandiosa. Quero dizer para você, meu irmão, se fortalece da presença de Deus. Não tenha medo do que está acontecendo no mundo, simplesmente fortaleça da presença de Deus. Isso, Deus me deu a oportunidade já há 20 anos e mais alguns meses, que Deus me deu a oportunidade de falar da sua palavra, levando o Evangelho até você de forma que você venha ter um esclarecimento de forma grandiosa, que você venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus. São 20 anos e alguns meses. Mas antes disso, Deus tinha dado a oportunidade a outras pessoas para que também eu pudesse compreender aquilo que Deus queria para mim. Você é o convidado de Deus para sentar à mesa dele. Essa mesa, Deus está te chamando para sentar sobre ela. Imagine a mesa que Deus tem para você e o lugar que Ele preparou para você. Ele falou para os discípulos, irei para lá. Vós não podia agora, mas irei para lá, que aonde eu estiver, vós esteja também. Então, cada um de nós tem um lugarzinho reservado diante de Deus. Cabe a gente buscar a presença de Deus e fortalecer da força de Deus. Então, continuando aqui, vamos já terminar. Estamos pertinho de terminar. Continuando aqui, livro de Sofonias, ele fala o seguinte, no versículo 17: trarei angústia sobre os homens, e eles estarão como um cego, porque pecaram contra o Senhor. Viu? Então, quando a pessoa está cega, ela está com as escamas nos seus olhos, ela
não enxerga o que Deus quer dar para ela. É tanto que no livro de Malaquias, Deus fala o seguinte ao povo: tornai-vos para mim, a atitude do homem primeiro. Veja só como é que Deus ele quer que eu tome a atitude primeiro. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outro. Então, a atitude é tomada de nós. Nós que temos que nos apresentar. O que eu vejo com isso? Eu vejo quando Davi ele foi levar o mantimento para os seus irmãos, que o rei Saul, o rei ali estava em guerra com os filisteus, e essa mesma terra que estão em guerra com Israel é a terra dos filisteus. Então você vê que Davi, quando ele chegou lá diante dos seus irmãos e viu as pessoas com medo do grande filisteu de Golias, Davi ele se indignou ali, ele se revoltou ao ponto dele dizer assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E ele estava se referindo que exército? O exército que estava na mão do rei Saul, que era governado pelo rei Saul, aonde o irmão dele fazia parte desse exército. E quando ele ouviu da boca do próprio rei que o rei estava desfalecendo, colocando medo, pavor no coração do exército, dos seus próprios soldados, Davi se revoltou mais ainda ao ponto de falar ao rei que não era para ele desfalecer o coração dos homens, porque Davi, o pequenininho, o franzino, ele ia pelejar contra o filisteu. Então como é que nós vamos vencer uma guerra dessa? Através da oração. É claro que há momentos que é necessário fazer como Davi fez, mas o momento agora é orar, buscar a presença de Deus, fortalecer, orar para que Deus venha dar livramento, porque Deus não vai deixar o seu povo na mão, não, pode ter certeza disso. Ninguém vence uma guerra, seja ela de uma enfermidade, seja ela de uma guerra de perseguição, se primeiro você não buscar a presença de Deus. Então Davi foi à peleja contra o filisteu, simbolicamente uma pedra, um estilingue, só isso. Mas o que estava sobre Davi era a força de Deus, a presença de Deus, e ele pôde vencer. Ele venceu o gigante Golias, porque Davi tinha o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você mantém a tranquilidade e sabe que a vitória vai ser sua. Então, se o nosso Senhor está perto, você tem que entender isso, que tudo que está acontecendo no mundo é simplesmente para a volta do nosso Senhor e está pressa, e muito se apressa. Olha só o que ele diz no versículo 14: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Imagine, nesse dia, os que têm dinheiro vão clamar por socorro, mas se ele não se converter, se ele não entregou a vida dele a Deus, ao Senhor Jesus, já era. Não tem como mais, porque agora é o momento de entregar a sua vida. Porque quando ele vir, que abriu o céu aí, enviar os anjos a quatro cantos do mundo, já era. Não tem mais conversa. Esse é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, quero agradecer a Deus. Vamos fazer uma oração agora. Quem estiver conosco na live aí, Deus abençoe. Vamos orar por você. Você pode colocar aí o pedido de oração aí. Deus vai abençoar a sua vida, seus caminhos. É certo que Deus, ele vai te fortalecer, vai te dar a vitória. Então, vamos orar, coloca a mão no seu coração aí, vamos buscar a presença de Deus agora, através de oração, certo? Quero agradecer também aqui
Levita Cabral, que não está comigo hoje, mas vamos estar no próximo sábado aí, ele que é o músico, né? Eu, se eu for cantar uma das músicas dele aqui, quando eu chegar lá perto ele vai me ralhar, porque eu errei uma letra aqui, outra lá, então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço diante do Senhor, meu Deus, que estenda a tua mão sobre Israel, que haja livramento ao teu povo. A tua palavra diz, Senhor Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode medir força com o Senhor, meu Pai. E para esses, meu Deus, que estão como Sanaqueribe afrontando o exército de Deus vivo, o resultado, Pai, para eles serão tristes. Eu apresento também esses que estão nos hospitais, Senhor, que estão vivendo uma guerra, uma enfermidade. Aqueles que estão, meu Deus, vivendo uma guerra do desemprego, que não tem alimento para levar para sua casa, que haja portas abertas, que haja livramento nos hospitais. Meu Deus, dá vitória ao teu povo. Meu Deus, dá vitória no casamento, vida financeira. Deus abençoando o teu povo, dando recurso para eles. Estende a tua mão, meu Pai, pois assim apresento a todos, para a glória do Senhor Jesus. Meu Deus, estende a tua mão, Pai. Diga comigo, você que está orando junto comigo, diga, meu Deus, eu entrego a minha vida, os meus caminhos diante do Senhor. Diga comigo, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero ser, meu Deus, batizado. Quero que no dia que o Senhor abrir esta porta, para enviar os anjos aos quatro cantos deste mundo, quero ser os escolhidos do Senhor. Então, meu Deus, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que haja livramento e saúde ao povo, em toda parte do mundo, e principalmente a Israel, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, estamos chegando no finalzinho. Deus abençoe sua vida e seus caminhos. Programa Reconstrução do Altar, estaremos com ele no próximo sábado. Você é o nosso convidado, todo especial está conosco. Não podemos estar ali hoje por motivos maiores, mas Deus me deu essa oportunidade de estarmos aqui contigo, com você hoje aqui. E vamos em frente, vamos buscar a presença de Deus, amém? Se fortalece. Ficamos por aqui, até o próximo programa, assim Deus nos permitir, né? Quando Deus nos permite, nós entramos. Boa tarde, boa noite, bom dia a você que vai entrar diante dessa live durante o dia, a noite, no seu horário que você vai entrar. Por isso que eu estou dando boa tarde, ou bom dia, boa tarde, ou boa noite a você. Deus abençoe fortemente sua vida. Ficamos por aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.